Às vezes a gente está abarrotado de atividades para realizar, ou então a gente tem aquela tarefa que a gente acha chata, que é muito grande e não dá para desenvolver, vai deixando para amanhã. Falando em outras palavras, a gente fica enrolando. Bom, essa técnica que eu vou ensinar hoje é uma técnica muito simples, muito tranquila de se realizar e que pode te ajudar a acabar com essa procrastinação, esse ato de enrolar, de deixar para depois aquilo que você deve fazer logo, o quanto antes, até para você ter tempo para fazer outras atividades que você deseja, ou de fato essa é uma atividade importante que você precisa fazer, mas ainda não teve coragem de realizar. Vamos dar uma olhada? Vamos entender então o que é que significa relógio. Pomodoro é tomate, vem de um reloginho em italiano, né, que é pomodoro, que é tomate, e serve para lembrar a história, a origem, né, de onde veio. Veio do italiano Francisco Cirilo, ou Francesco Cirilo, e ele desenvolveu a ideia para gerar mais foco. Mas para quê? Tanto para trabalho quanto para estudos. Essa técnica ela é interessante porque ela serve tanto para você utilizar no seu dia a dia do seu trabalho, mas também serve para os seus estudos. E geralmente as pessoas que têm dificuldades em algumas tarefas, não gostam de fazer algo, elas procuram deixar isso para depois. Então, para gerar mais foco, mais produtividade, fazer com que você consiga executar as tarefas até as mais chatas, é interessante você utilizar essa técnica. E ela é muito simples. A gente vai dizer agora como é que funciona. Como é que você vai realizar isso? Imagina que você tem uma tarefa por fazer. Você vai pegar pequenos blocos de atividades e blocos de descanso, ou tempos, ou períodos, né? Imagina assim, você tem uma tarefa de 1h30, mais ou menos 1h30, talvez até menos. Então você vai dividir em 3 tempos de 25 minutos e descansar 5 minutos entre cada momento desse. É muito fácil você realizar isso. Você pode utilizar o seu celular como despertador, você pode baixar um aplicativo. Se você tiver um smartphone, você baixa o aplicativo Pomodoro, tem muitos, tem diversos, né? Mas não precisa, você mesmo pode controlar seu tempo com o celular à sua mão, colocando o despertador, claro, para não ficar olhando toda hora. Você vai utilizar essa grande tarefa dividida em 3 pedaços, ou talvez até 4. Mas que é bem interessante o seguinte: você vai realizar a atividade no tempo de 25 minutos e aí descansar 5. Por que esse tempo? Segundo a história, o melhor tempo foi desenvolvido pelo Francesco, ou as pessoas começaram a utilizar. Mas a ideia é o seguinte: você tem um período de tempo. Pode testar os 25. Eu, por exemplo, não gostei de ficar 5 minutos de descanso. Preferi 7. Por quê? Eu não sei. Para mim é mais interessante 7 minutos. Você dividiu a tarefa em 3 espaços, né, 3 períodos de tempo de 25 e descanso de 5. Realiza a tarefa com total foco, total concentração em 25 minutos e relaxa. É uma recompensa. É uma ideia de você ficar mais tranquilo e fazer outra coisa que você deseja naquele momento. É como se dá uma pequena recompensa. Quais são os benefícios? O que é interessante? Gerencia o seu tempo da melhor forma, reduz a enrolação, essa chamada procrastinação. Com isso vai aumentar a sua produtividade e a qualidade do seu tempo. Quando nós temos um problema com a tarefa chata, ou tem que estudar algo difícil, ou temos outra situação em que a gente precisa gerenciar o tempo, quando você aplica essa técnica Pomodoro, você, ao ficar completamente focado, você executa mais rapidamente aquilo que precisa. E com isso sobra tempo para outras coisas que talvez você até considere mais importante, só que não pode realizá-las enquanto não fizer essa tarefa. Ou você realmente quer fazer essa tarefa da melhor forma possível, com o melhor foco, sem ficar pegando o celular para ficar vendo alguma rede social, sem ficar navegando em outros links, né, outros sites no seu computador, ou de repente uma atividade você precisa treinar para um jogo. Você é um esportista, um atleta, independe do que você deseja fazer, você se concentra durante aquele período de tempo de 25 minutos e descansa 5. Assim você consegue realizar mais rapidamente. O tempo, eu vou falar isso um pouco agora, mas mais na frente a gente vai repetir. O tempo você que vai escolher. Comece com um tempo padrão, que é esse, 25
de tarefa, 5 de descanso. Você pode utilizar essa técnica, por exemplo, para fazer um inventário das atividades que você vai realizar no dia. Você cria uma lista de, preciso fazer essas atividades. E divide em mais ou menos nos blocos, né? Por exemplo, de manhã, de tarde, se é o seu trabalho, você vai dividir em blocos. Contando, é claro, com a pausa para um lanche, contando também com tempo para o almoço. Então você vai dividindo em grandes blocos e subdividindo em pomodoros, né, técnica do pomodoro, em pequenos blocos. A ideia basicamente é você colocar nessa lista, né, o que fazer hoje. Chama em inglês to-do list ou lista de tarefas, lista do que fazer. Legal, que é o seguinte, tarefa feita, você risca, você faz um xizinho, um check, né, para também mostrar que está realizando as coisas. Às vezes no final do dia nós terminamos de fazer uma atividade e pensamos que não realizamos nada, né? Um trabalho, um estudo, não fiz nada hoje. Com a técnica do Pomodoro bem aplicada, você vai realizar uma série de tarefas e concluir uma série de tarefas, seja do seu trabalho, pode também ser do seu estudo. Quais são as regras? Uma tarefa grande, você subdivide em pequenas tarefas de 25 minutos. O que é legal com isso? Ao invés de escalar uma montanha, você pode pensar, eu vou subir 100 metros e vou descansar. Depois eu vou subir mais 100 metros e vou descansar. Depois eu vou subir mais 100 metros e vou descansar. Com isso, você está mandando a mensagem para si mesmo que você pode realizar essas tarefas menores e na soma delas, a grande tarefa será realizada. Execução. Uma execução de tempo, um período de pausa. E aí algumas ideias para você fazer durante esse período de pausa. Pode ser algo físico, de repente a pessoa você pode até realizar uma atividade, uma caminhada de 5 minutos, um exercício físico, abdominal, dependendo se você pode suar ou não. Pode beber água, um pequeno lanche, se for o caso, não vai lá toda hora, senão você vai acabar engordando, tome cuidado. Pode ir no banheiro, evite ir para situações em que você vai acabar ficando muito tempo, vai acabar querendo procrastinar 2 dias para voltar, não adianta, tem que fazer a pausa de 5 minutos. Uma regra bem legal para você seguir: depois de 4 pomodoros, dê uma pausa maior, geralmente de 30 minutos, e aí você dá uma descansada para espairecer um pouco. O que é muito importante com relação às pausas, né? Em relação à interrupção durante a tarefa, é preciso ter uma coisa muito interessante para você realizar. Às vezes você pode lembrar, né, a mente ela vai devagar durante a execução. Isso pode te incomodar, para ficar martelando tua cabeça. Então, para você não ter um problema, você pode deixar um caderninho do lado, com uma caneta ou um lápis, e qualquer interrupção que a sua mente lhe provocar, né, começar devagar, você vai fazer o seguinte: você vai anotar no caderno e está dizendo agora para você mesmo que quando terminar a sua tarefa, você volta para aquilo. Procure ter muita equilíbrio nesse momento. Se for algo não importante, se for um barulhinho do celular, se for uma outra coisa que você pode deixar para depois, simplesmente bloqueia, não olha, faça o autocontrole, a autodisciplina e deixe para olhar apenas no momento da pausa. Mas se for algo importante, você anota, você grava e continua, justamente para evitar que o seu cérebro fique criando situações importantes para que você pare durante a execução. E por fim, alguns cuidados, né? Por exemplo, não vai servir para algumas atividades que requer criatividade, como é o caso de redação. Você pode acabar tendo que utilizar mais tempo do que isso, de repente o momento dessa criação pode demorar mais. Depois a gente pode discutir se isso é interessante ou não, mas por enquanto, de repente na redação ou na criação de um livro, num processo mais criativo, você pode não ser a melhor técnica. Se você achar confortável utilizá-la, utilize, não tem problema. Um outro cuidado com relação ao descanso é que ele é muito importante. Não vá furando tantos descansos. Por quê? Porque ele relaxa, é um momento de relaxamento do cérebro. Depois daquele momento de concentração total, é preciso relaxar. Isso vai criar um ócio criativo, né? Isso vai gerar um ócio criativo, que a mente vai devagar um pouco e ela volta como se desse uma resetada, né? Um reinício. Ela volta mais tranquila para continuar as tarefas. Para você que está iniciando o processo, vá com calma, faça isso gradativamente, envolva-se ao longo das suas tarefas, vá aplicando em apenas alguns horários,
de repente uma vez ao dia, depois 2 vezes ao dia, se for o caso, e aí você vai gradativamente melhorando, você pode aumentar isso. Essa é a técnica Pomodoro. Eu espero que você tenha gostado. Assine o nosso canal, né, para ter mais ideias como essa, para ser mais produtivo, para aprender a estudar melhor. Obrigado e até mais.